Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Aqui já está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Portalbay.com, opinião livre é aqui, e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O programa Santa Maria Frente a Frente, veiculado aqui no canal 19 da NET, também pode ser acessado e assistido, como de resto a programação da TV Santa Maria, pelo site santamaria.tv.br. Nós temos um e-mail para contato dos nossos amigos telespectadores, que é o frente@santamaria.tv.br. Os nossos programas inéditos podem ser assistidos aos sábados às 21 horas e 30 minutos, com reprises posteriores aos domingos às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos, compondo a grade normal de programação da emissora. Estávamos com saudade, né, dos nossos amigos telespectadores, não sei se a saudade é recíproca ou não, mas há 2 semanas nós não gravávamos o programa por uma série de contingências, alheias, evidentemente, à nossa vontade, porque se pudéssemos, estaríamos aqui gravando todo dia, né? Para fazer o programa de hoje, meu amigo Neco, Péricles Lamartine. Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos. Palmas da Costa, né? Márcio de Souza Bernardes, o nosso Marcinho, e o doutor Jorge Forjarini, todos advogados, exceção feita ao Neco, os demais professores, os outros 2 professores, doutores, cheios das titulações acadêmicas, enfim, né? E o Marcinho tem ainda, eu digo sempre quando o apresento, uma titulação adicional que para mim é fundamental, ele é poeta. Iniciaria com ela? Ele é poeta. Eu iniciaria dizendo que é poeta, é músico. É amigo do Candim, como eu sempre falo. Cantor, né? Esse time aqui vai tentar, comigo, eu tenho a impressão que vai se sair bem, como sempre acontece, debater uma questão que, de alguma forma, incomoda, pelo menos uma parte da comunidade santamariense, a cada início de semestre letivo, especialmente na Universidade Federal de Santa Maria. Evidentemente que há outras instituições de ensino superior, mas, digamos assim, a coisa acontece muito mais em função dos acadêmicos da UFSM e, especialmente, no início do semestre letivo, que acontece no mês de março, porque aquele do meio do ano é frio, aí complica, digamos assim, a ocupação de espaços para festejos. Evidentemente, eu estou falando das caloradas, ou chame-se lá como se quiser, enfim, essa festa que acontece durante alguns dias no início dos períodos letivos na Praça Saturnino de Brito e que tem gerado ao longo dos últimos anos inúmeros conflitos, seja em função dos interesses contrariados de pessoas que moram nas imediações, que é uma região com uma densidade populacional grande, não é uma região de comércio especialmente, né? Tem a questão da segurança pública, tem a questão do poder público de um modo geral, porque aí envolveria, além das próprias instituições de ensino, a questão da ocupação do espaço que é público e a prefeitura compete, digamos assim, o gerenciamento disso, a questão da segurança pública. Como resultado disso, inclusive, essa semana, pela primeira vez, eu acho, aconteceu um incidente mais grave, com tiros, 2 pessoas feridas, ainda bem que não aconteceu nada mais grave, como uma morte, mas poderia ter acontecido, né? E interessante é que os envolvidos nesse episódio não são universitários, né? Com essa reunião de pessoas lá, acorrem à praça, pessoas que não têm nada a ver com o meio universitário, que vão lá
para fazer bagunça, que vão lá para pequenos furtos, para assaltos. Ou mesmo para festejar. Ou simplesmente para festejar no Beber. meio, né? Então, assim, eu já vou passar a bola para vocês e aí vocês vão fazer o programa. Eu acho assim, eu digo sempre, que Santa Maria tem como sua cara, como sua fisionomia, como seu rosto, como sua faceta fundamental, a questão da juventude. A nossa cidade é bonita nesse aspecto. É uma cidade alegre, colorida, sorridente, porque tem jovens. E jovens, por natureza, nós que já fomos, uns há mais tempo, outros há menos, precisam se divertir. Agora, preciso também que nós encontremos uma alternativa que possa contemplar minimamente todos os interesses envolvidos nisso. Quem começa a dizer alguma coisa sobre esse tema? Tá carrancudo, Jorge? Tá não, raciocinando com relação ao tema, eu não vou adentrar e não vou chegar a uma conclusão final, pelo menos agora nesse primeiro bloco. Mas a gente tem que fazer um exercício de alteridade, como o Marcinho sempre menciona em quase todos os programas aqui, e a gente tem que se colocar no lugar de duas pessoas que estão em polos diferentes, ou melhor, das pessoas que estão em dois polos diferentes. Os moradores da região, que sem dúvida nenhuma eles são afetados por todo o contexto, né? E as pessoas que frequentam o lugar, de uma maneira ou de outra. Eu começo a achar, e na verdade isso é algo que eu já venho ponderando há muito tempo, que a noção de coisa pública aqui em Santa Maria ela é muito frágil, né? Nós não temos uma ideia clara do que é a coisa pública aqui em Santa Maria. Então nós temos espaços públicos ínfimos para o lazer de quem quer que seja. Só fazendo, desculpa te interromper, só fazendo um parêntese. E ainda há, por parte de muita gente, a compreensão de que aquilo que é público é de ninguém, quando é o contrário, naquilo que é público é de todos. Exato. Por quê? Porque a noção de coisa pública ela é muito fraca. Então a ideia de público, na verdade, eu posso me apropriar daquilo. Vou me apropriar como? Colocando o som da altura que eu bem entender, fazendo a algazarra que eu quero, jogando o copo de lixo onde eu bem entendo. Isso é o quê? Isso é privatização do espaço público. Isso é uma apropriação indevida de um espaço que, na verdade, ele é coletivo. Se é coletivo, eu devo respeitar, primeiramente, a individualidade e também o direito dos demais. A lógica é essa, né? A coisa lógica pública tem muito mais donos do que qualquer outra coisa. Pois bem, mas eu vejo que isso é um pouco tradicional em Santa Maria, porque os espaços públicos em Santa Maria, eles são absolutamente desvalorizados por muitas pessoas, inclusive pessoas que a gente colocaria dentro da elite santamariense, que não frequentam. Inclusive do poder público. Inclusive do poder público. Nós vemos o quê? O Parque Itaimbé, né? É um parque que não é utilizado no potencial que ele poderia ser. Porque é um parque vasto, ele é grande, ele é bonito, só que ele precisa ser valorizado. O Parque da Medianeira e dentre outros tantos outros não, porque nós temos muito menos parques e lugares públicos do que outras cidades até menores do que a nossa. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa discussão eu tenho ouvido muitas alternativas, eu só não tenho ouvido uma preocupação. Qual é a alternativa para esses jovens? A gente pensa em como acabar com a bagunça, a gente pensa em como diminuir o barulho, a gente pensa em como tirar eles ali, mas a gente não pensa em onde vamos colocá-los, onde vamos destinar para eles. Como mencionou o Candinho, todo mundo foi jovem e todo mundo fez bagunça. Todo mundo tomou cerveja na rua, todo mundo fez esculhambação. E hoje parece que nós temos uma ênfase, a individualidade é muito grande de não permitir que os outros exerçam essa atividade, esse direito de fazer bagunça. Vamos ser bem claros, o direito de fazer bagunça, que para mim talvez até deveria estar na Constituição. Falando forçosamente, porém, eu considero dessa forma. Antes de adentrar alguma conclusão, passo a bola então a vocês. Eu gostaria só de complementar algumas coisas. Eu fico pensando nessa discussão também, essa questão da alocação, né, de determinadas atividades. Porque, embora a gente tenha o problema das pessoas que circundam aquela região e que moram ali, enfim, embora a gente tenha uma série de pequenos negócios de venda de bebida e coisa assim, que é o que também concentra as pessoas, nós não podemos abrir mão, na perspectiva dos espaços públicos, justamente da sua ocupação, né, por parte da população para áreas de lazer e daí por diante. Eu estou falando principalmente na questão do direito de liberdade que nós temos de escolher o local em que eu quero sentar, por exemplo, e bater um papo com meus amigos.
É claro, eu estou falando então nessa perspectiva, o que torna a questão mais complexa, né? Nós não poderíamos, por exemplo, fazer um projeto, o poder público, enfim, e a festa dos bichos vai ser, sei lá, em tal lugar na cidade. Eu não tenho como fazer isso numa perspectiva de liberdades. Por que não? Eu acho que a questão é um pouco complexa para abordar simplesmente isso. O lugar das festas vão ser aqui. Se parte da premissa que o lugar da festa seria aqui, pragmaticamente um não, qualquer de pragmaticamente qualquer outro curso, não, mas não poderia, só para concluir, que um outro bicho de qualquer outro curso não poderia celebrar a sua aprovação na outra esquina. Claro, pragmaticamente não há como fazer. Mas o poder grupo de público alunos pode induzir. Não, o poder público pode induzir. Essa é uma outra questão que eu queria apontar eu também. acho assim, quer dizer, dentro dessa perspectiva do Marcinho, que a festa perderia a espontaneidade. Né? Também. Mas eu acho que, pode continuar, Marcinho, mas eu acho que nós podemos até depois avançar nisso, ela pode ser organizada. Isso eu gostaria de falar posteriormente. Mas numa primeira análise, é muito complicado eu simplesmente dizer o lugar vai ser aqui. Porque eu não tenho como prender as pessoas em um determinado local. Eu posso reunir com meus amigos onde eu quiser, bem entender, e esse é um direito de liberdade. Desde que eu não frustre reuniões, outras festas, enfim, é o direito que eu tenho que exercer. Então a gente tem que ter muito cuidado quando acontece coisas como tem acontecido. A gente sabe, gostei muito da tua postagem, Jorge, no Facebook, né? Logo que começou a situação, ele colocou, todo mundo sabe. Na verdade, que ano passado eu já tinha colocado isso. Todo mundo sabe tal coisa, todo mundo sabe tal coisa, menos a prefeitura, né? Porque não tinha nenhum container de lixo, né? Botaram 2 dias depois, e principalmente depois da fatalidade que ocorreu. Mas a grande questão, todo mundo sabe que isso ocorre, mas a gente não pode utilizar esse tipo de tumultos que são da vida na cidade, E episódios. né? E episódicos, eventualmente, para simplesmente começar um discurso efetivo de tolir liberdades, né? A gente tem que ter muito cuidado, portanto, quando a gente fala nisso. Mas é claro que eu concordo que nós temos um problema gravíssimo e passa pelo ponto de vista cultural. Exato. Passa pela questão cultural, passa por esse individualismo exacerbado que o Jorge falou, passa por uma falta de visão do coletivo, do todo, né? E eu vejo isso enquanto professor, infelizmente, numa faculdade de Direito hoje, né, que se supõe alunos muitas vezes mais maduros, tu encontra alunos que estão nem aí, alguns entram em sala de aula com fone de ouvido. Não que eu seja conservador, muito antes pelo contrário, mas é o diabo do respeito, né? Eu pergunto às vezes em aula, vem cá, alguém vai para o teatro e fica com o celular ligado no teatro? Ouvindo rádio no teatro? Obviamente que é uma questão cultural, que se reflete nesse tipo de atividade também, né? Que é lamentável. E eu diria, não é só de Santa Maria, não é só do Brasil isso. Nós temos em outros lugares. Alguns amigos que fizeram pós-graduação e cursaram outros cursos na Europa, por exemplo, Portugal, eles têm uma festa tradicional da Calorada em Coimbra, e que também causa certo transtorno. É uma tradição medieval. Exatamente. Começou lá no medievo, né? Lá é um pouco mais formal, colocam as formas, mas fazem bagunça, bebem, incomodam a população local. Inclusive, por ser em Portugal, no primeiro mundo, né, pode ensejar até o desejo de algum dos moradores ir visitar essa festa. Mas como é aqui na Doutor Bozano, em volta da praça, aí não. Nesse sentido... Essa questão, na minha perspectiva, ela não é a patologia. Ela é o sintoma. Cada vez mais nós temos exemplo do que ocorre com a noção e o sentimento da cidadania, com o que é público e o que não é. Primeiro, a sua definição, segundo, a sua destinação e principalmente, terceiro, o uso, o gozo e a fruição dela pela comunidade, ocorre com a tal da liberdade. A liberdade, nesse aspecto, pode ser exemplificada ou identificada no pensar de todos esses agentes, calouros ou não. Vamos colocar assim, os calouros em primeiro lugar, os amigos dos calouros, os interessados em ir fazer lá a festa, os moradores, os transeuntes. Os calouros querem estar livres para fazer a sua festa. É legítimo. Os proprietários das adjacências querem estar livres para ali residir em tranquilidade, sossego, no uso pleno de todos os fatores do direito de propriedade.
Os outros querem festejar e por assim, todo mundo tem uma liberdade para ser oposta contra alguém. Agora, o encontro destas liberdades com a vida em sociedade, a tolerância, a organização, a regulamentação, que também é outro instituto mal interpretado pelo brasileiro. Regulamentar não é tolher, regulamentar é por regras, é fazer mediante certas condições, é que precisa ser retomada. E isto não passa pela academia. Isto não passa por um episódio ou outro. Lá em Portugal, o que erroneamente nós chamamos aqui de Ministério da Educação, o que é uma barbaridade já, chama-se Ministério da Instrução. Um fator imprescindível para este convívio, repito, neste episódio ou em qualquer outro, é a educação. E esta está em casa. É cultural. Esta está em casa. Não é uma questão de cultura, é de moralidade mesmo. Do indivíduo entender que, número 1, passei no vestibular. Vamos para a festa. Número 2, o morador, que como tu bem disseste, sabe que há anos isso acontece, que aliás, mora em Santa Maria sabendo que esta cidade vive e circunda primeiro a educação. Bom, e estas pessoas... E o terceiro, só para mim concluir esse raciocínio, não que eu não queira a tua opinião, mas é que eu me perco mesmo. Eu passei no vestibular em 1994 na UFSM e comemorei na mesma praça. Exatamente. Mas eu lembro que a comemoração era durante o dia, né? E ia até umas 9h30, 10 horas, que era o horário, não sei se alguns ficavam, mas não era o tumulto mais, né? E muita gente que era atirar no chafariz. E muita gente que está ali foi morar ali depois de 94, vamos dizer assim. Sabia onde estava. Certamente. Aquela velha coisa, o outro exemplo que eu dou é o seguinte, o pessoal constrói uma rodovia, vai lá, vai morar perto da rodovia. Dali a pouco tu está incomodando por sinaleira eletrônica, por quebra-molas, o que veio fazer aqui? Então é o seguinte, a questão da limitação também, de saber que deve haver a festa, mas essa festa ela não possui uma regra exaustiva. Não vamos nós de novo impor leis, locais, horários, forma de funcionamento? Isso é muito simples, fica dentro da subjetividade da moralidade, do respeito ao próximo, entende? Da tolerância com isso que é episódico, mas apesar de ser episódico, não é um direito absoluto que o sujeito possa fazer o que quiser, até a hora que quiser. É óbvio. E isto aí não é instrução, isto é educação, moralidade, e se não vem de pai e de mãe, meu irmão, nunca mais aparece. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes, né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes, né? Olá, amigos. Estamos de volta para o segundo bloco desta edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria fundamental, o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Portalbay.com, opinião livre é aqui, e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para
perguntas, enfim, manifestação dos nossos queridíssimos amigos telespectadores, é frente@santamaria.tv.br. E os nossos programas, na sua forma inédita, vão ao ar aos sábados às 21h30, com reprises posteriores aos domingos às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos. A TV Santa Maria, que é o seu canal comunitário, pode também ser acessada, além do canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br. Debatendo hoje questões atinentes digamos assim, eu falei até, alguém, não é uma expressão que eu tenha criado, caloradas, né? E as festas e os conflitos daí consequentes na Praça Saturnino de Brito. Fazendo o programa conosco, o Jorge Fojarini, Marcinho Bernardes e o meu amigo... Meu amigo, sim. Usa um nome vulgar desse. Tá bem. Nada de Péricles Lamartine. Neco Costa. Nome científico é bom. Tá bom. Nome científico não. Vamos com o nome vulgar. Tá bem. No final do bloco anterior, do primeiro bloco, né? Eu não sei se tu tinha visto concluído. Concluí. Né? Concluí. Pode distribuir. Eu acho assim, ó, quer dizer, nós já de alguma forma abordamos isso, e eu acho que tu fizeste uma abordagem com esse, digamos assim, com esse enfoque. Se não fosse os jovens que estão aqui em Santa Maria em função, primeiro, da Universidade Federal de Santa Maria, e Santa Maria é bom a gente não perder de vista isso, tem uma história de desenvolvimento da educação desde os primórdios do século XX, né? Desde o início dos anos 1900, Santa Maria conseguiu, inclusive com a vinda de imigrantes, estabelecer escolas respeitadas no Estado e um padrão educacional que se tornou referência no Rio Grande do Sul. Evidentemente, isso levou, depois, todos nós sabemos, à criação da Universidade Federal de Santa Maria. Mas não fora isso, eu tenho certeza que nós seríamos um pequeno burgo interiorano, e eu até fico brincando às vezes, quando se trata dessas sessões, bom, de repente tem gente que haveria de preferir vacas mugindo, pastando na praça, cavalos amarrados na frente das casas. Ainda assim, Santa Maria tem esse privilégio. O sujeito que prefere esse tipo de coisa não está a mais do que 30 quilômetros de um lugar assim. De qualquer Vá com Deus, seja feliz. Pois é, então, esse é um aspecto que a gente precisa considerar quando faz análise a respeito desses conflitos. Eu vou falar de conflitos, né? Porque se estabelece, na realidade, conflitos. Intolerância em torno de algo episódico que ainda assim não pode acontecer em regime de extrapolação, como aconteceu na praça. As duas coisas precisam se encontrar. Desculpa a interrupção. Não, por favor. E eu acho assim, eu tenho dito aqui, tenho dito na rádio, que nós vivemos, na minha maneira de ver, uma era da intolerância. Né? As pessoas se revelam cada vez mais incapazes de dialogar, de fazer esse exercício da alteridade, como tu refere sempre, e o doutor Jorge, com muita propriedade, fez referência na sua fala inicial. As pessoas não conversam mais, quer dizer, é litígio direto, os conflitos se judicializam com uma frequência e com uma... Na mesma linha do que tu está falando, eu concordo integralmente com isso. E mais uma vez a demonstração cabal cotidiana disso, não só neste evento, mas em todas as questões da nossa vida ordinária. As pessoas estão intolerantes, as pessoas estão com preguiça do diálogo, com tanta preguiça do diálogo que lhes parece dar menos trabalho o litígio judicial, sabe para quê? Para declinar da opinião, para declinar da decisão, que vem a autoridade, que vem a autoridade. Eu tenho medo que esse episódio, certo, deflagre outro processo, um processo legislativo municipal da forma que nós vimos, que às vezes vai sair uma lei qualquer aí. Já houve iniciativa essa semana? Olha, como dizia o Barão de Itararé, aquela figura mítica, de onde tu menos espera que venha alguma coisa, dali mesmo é que não vem nada. Ali da Câmara eu espero que venha. Vai vir algum movimento, algum simulacro de não sei o quê. Nós estamos gravando o programa sexta-feira, dia 6 de março. Hoje, ao meio-dia, na minha participação lá no sala de debate na Rádio Antena 1, fiquei sabendo que já foi
protocolado um projeto de lei na Câmara proibindo a venda de bebida alcoólica num raio de 300 metros de praças e parques públicos. Primeiro não é da competência municipal, né? Começou de novo. Bom, na mesma história. Mas isso é uma bobagem, né? Mais uma. Só para concluir, nessa minha linha de raciocínio, e com todo respeito ao parlamento, eu sou um democrata, vocês sabem disso, eu não estou aqui pregando que o parlamento para nada serve ou que só faz bobagem. Não, estou sendo franco, pelo menos na minha opinião, também faz bobagem. E inclusive essa iniciativa já demonstra que é uma delas. Mas assim, vamos deflagrar de novo este processo que não é privilégio nosso. Talvez, não sei se não é de outros países do mundo, mas no Brasil a boa e velha coisa de o que fazer na falta de não ter o que fazer. Primeiro, uma lei. Segundo, compara ali na frente a falta de fiscalização, como se esse país só tivesse uma solução para funcionar, para a sociedade viver em harmonia, quem sabe um dia. Para cada brasileiro, um fiscal. Aí não dá. Essa fúria legiferante, né, essa legislativa, a gente produz. Nós fizemos até um Santa Maria frente a frente sobre esse tema. A quantidade de leis que o país tem é um negócio assim inacreditável. Sei lá, são cerca de 80, 90 mil leis. Precisa da autoridade dizendo lei para tudo, para todo e qualquer brasileiro em algum momento da vida dele. E essa coisa da fiscalização, quer dizer, se não tiver um fiscal próximo de mim, eu acho do jeito que me aprovera. Não é, pelo amor de Deus. Queria me inscrever. Por favor, Marcinho, desculpe. Eu queria aproveitar uma parte da tua fala na apresentação desse bloco e depois o Neco, porque é o que justamente eu estava pensando e refletindo nessa perspectiva. Primeiro, nós temos que, por isso que eu fiz a minha primeira fala, evitar essa coisa de que o confronto, de que o problema é o jovem ali ou não é. Não é. Nós temos direito de liberdade, isso tem que ser garantido. Nós não podemos voltar a coisa que a gente acaba sempre vendo. 2013, protestos, aquela situação toda. O George tem uma frase que eu adoro, que é: protesto não é desfile alegórico, obviamente que vai causar um incômodo, por diante. Bom, qual é a saída? Lei. Vão proibir máscara, vão proibir não sei o quê, altamente contrário às normas de garantias fundamentais. E já me manifestei publicamente sobre isso, né, aqui inclusive na TV. Então, obviamente que a saída não é tolir desse modo, né? Não pode ficar como está no sentido de baderna. Qual é o problema de Santa Maria? E aí, retomando aquela tua fala anterior. Santa Maria é realmente uma cidade jovem. É interessante isso. É uma cidade que produz muita coisa culturalmente. É uma cidade efervescente desse ponto de vista. Do outro lado, é uma cidade velha também. É uma cidade de militares aposentados. E militares aposentados que moram no centro da cidade. Que tem uma conduta também militarista. E aí, talvez, muitos desses gostariam de vacas mugindo ao seu redor em Santa Maria, em vez de efetivamente a alegria, a efervescência e daí por diante. E, aliás, quando nós tivemos a tragédia, que foi o incêndio da Boate Kiss, durante muito tempo parece que quis se silenciar o riso, né, na cidade. Nós tivemos uma série de medidas também autoritárias, de cima para baixo, fechando bares, locais de reunião, locais de alegria, né? Como se fosse obrigatório ser triste. E que hoje a gente pode, inclusive, avaliar que, apesar mesmo das boas intenções da época, muitas dessas medidas foram contraproducentes, no mínimo. Ou contraproducentes são que nem, como eu sempre digo, são que nem bicicleta ergométrica, não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Não ajudaram em solução nenhuma. Justamente. E hoje nós podemos avaliar dessa forma. Prejudicaram pessoas, donos de bares, que sustentavam suas famílias, empregavam gente, em razão de uma série de burocracias para calar o riso da cidade. Ainda assim, vamos justificar de alguma forma, porque foi no calor da campanha, como dizia o Fernando Collor de Mello, num momento extremo. Claro. Agora, foi naquele momento. Não podemos mais tolerar isso agora diante de Mas 2013 uma comemoração foi assim também, com os protestos. Agora as comemorações também dos bichos é a mesma coisa. Ou seja, a gente tem que tomar o cuidado para não repetir sempre a mesma velha fórmula que não dá certo, né? Que é tolir liberdades. E aí, uma coisa, já passo a palavra que eu não costumo geralmente fazer, né? Eu teorizo aqui e acabo não trabalhando alternativas. Eu acho que tem possíveis alternativas para isso. E que não é tolir ou obrigar o jovem a ficar nesse ou naquele espaço. Mas o poder público efetivamente
se unir à voz da diversidade cultural do Santa Maria e, a partir daí, promover eventos nesses períodos que efetivamente Justamente. atraiam esses jovens. Aí que Mas tá. não de cima para baixo, mas a partir deles. Organizar shows locais, Há, inclusive, bares. exemplos muito próximos, certo? E eficazes. Carnaval na Cidade Baixa, Justamente. em Porto Alegre. Eu queria mencionar esse tipo de coisa. E Vejam isso é bem. regulamentar, não Vejam é poder bem. terminar com o movimento. Mas eu acho assim, Analogicamente, adapta a nossa realidade. junto com eles, né? Junto, mas todo mundo. tu tens que criar parece que está chegando a isso, a um ambiente favorável a que as pessoas e as entidades e os órgãos públicos competentes se disponham a sentar em torno de uma mesa e dialogar. Tu tens que conversar. Tu não podes resolver Falta nada diálogo. em relação a isso Falta sem chamar a diálogo. Universidade Federal Santa Maria, Falta sem diálogo. chamar o Unifra, Os donos sem de chamar bar. as outras instituições, Os donos de bar. os donos de bar, O os pessoal diretórios, ativista aí os diretórios das acadêmicos, artes. os diretórios acadêmicos, E os moradores. os DCEs, os representantes das comunidades, né? Isso aí. Quer dizer, as autoridades da segurança pública. Se tu reunir, conseguires esse concerto, eu tenho certeza que tu vais gestar uma festa, que não vai ser obrigatória, evidentemente, mas que tu vais tornar atrativa. Pode Ao invés do canalizar. pessoal ir lá de qualquer jeito para Saturnino, quem sabe vou fazer um exercício hipotético, Agari, né? Agari, Aí tu tens lá shows, traz banda, traz não sei o que mais, oferece uma infraestrutura legal. Transporte, arruma a E organização. aí assim, certamente a moçada vai se reunir lá. E mais, hein? E Uma mais. discussão baseada não E na mais. tolerância, isso eu diria, mas na ideia de alteridade. Porque Isso. é na discussão que eu consigo ver o lado do outro. Justamente. E mais uma coisa. Não só dirime, ao menos, o que hoje é um problema e efetivamente, muito embora tenhamos que homenagear o jovem, tenhamos que elevá-lo e bem recebê-lo, nós sabemos que é um problema, tratemos assim um problema comunitário, setorial, não só se dirime esse problema, como se gera lucro. Eu vou discordar. De plantão, tu pode usar isso para turismo, né? Eu vou discordar de um Gera lucro, o que não é um pecado, muito antes pelo Veja contrário, bem, é uma eu vou benesse. discordar de um ponto da fala do Neco, cujo apelido é Péricles, não, o contrário. Eu vou discordar de um ponto, ele mencionou com relação à exacerbação da juventude que se concentra lá. Só que eu acho que é um pouquinho de ingenuidade exigir moderação de jovens entre 17 e 21 anos que estão mudando drasticamente suas vidas, muitas vezes saindo de sua casa e chegando numa cidade considerada grande. Eu acho que a gente pode pedir moderação, mas exigir não. Por quê? Porque seria ingenuidade da nossa parte. A gente não vai conseguir. A gente sabe que nós temos ali uma energia que é muito grande. Eles vão beber, eles vão cantar, eles vão dançar, eles vão rir em voz alta, eles vão fazer bagunça. Então qual é a saída que nós temos? É canalizar isso. Nós temos um poder público que eu acho que nesse caso ele deve realmente se furtar de tentar restringir, limitar, condicionar. Ele deve sim canalizar. Eu acredito que o Estado hoje ele deve exercer muito mais um papel de indutor do que propriamente de restritor ou até de provedor. O Estado não deve prover nada, nem o município. Agora, justamente... Então agora... proporcionar o diálogo. Eu discordei no primeiro ponto, mas agora eu estou inteiramente a favor. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil adorariam ter este evento espontâneo em Santa Maria. Exatamente. Né? É como, por exemplo, o Spring Break que acontece lá em St. Louis ou Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ou seja, é um evento que ocorre periodicamente, que é espontâneo, que foi organizado justamente para dar lucro. Santa Maria tem isso. Santa Maria não aproveita. E Santa Maria poderia agregar outros agentes para potencializar isso. E aí a gente chega no problema, tá, das pessoas, dos moradores. Tudo bem, mas será que os moradores da Liberdade não têm problema também com o carnaval de rua? É claro que tem. Durante a Romaria, o desfile militar, aquelas pessoas não são prejudicadas? São, mas devem saber que ali é um espaço público na frente de suas casas. E o espaço público deve ser ocupado pelo público. Agora aí eu vou concordar. Eu queria fazer só uma observação. Não só sabem disso, como inclusive a alternativa para ver livre disso lhes é muito facilitada. Sabe por quê? Porque há imóveis, certo?
que não são afetados por qualquer desses eventos e que são muito mais baratos que os ocupados aqui no centro. Justamente, Então, isso proporciona uma afastar-se valorização. dali é mais fácil do que chegar perto dali. Justamente. Então, E o outro ponto que eu queria mencionar é que falta diálogo. No momento em que o município ele resolve induzir uma festa para um determinado local onde seja mais adequado, ele pode conversar com o DCE. Aquele guri de 17 anos que está chegando em Santa Maria, ele não conhece a cidade. Ele está ali por quê? Porque tem mais gente. Agora, se ele perceber que tem um evento lá na Gare, que não é tão longe dali assim, quem é guri anda a pé por tudo que é lado. Se ele perceber que lá tem bebida, tem bagunça, tem música alta, tem show, ele vai para lá naturalmente. Festival de rock nessa época, o que tem de banda aqui? Ou Santa Maria, esse guri aí, tu tava falando desse guri, eu tava me lembrando, nós estamos em Santa Maria, tem música, tem teatro, poesia, e muita mulher bonita, porque há coisas no mundo que, olha, eu sempre digo, e outra, uma coisa, Santa Maria não tem tudo que há no mundo, mas há coisas no mundo que só Santa Maria tem. Uma coisa que o Marcinho menciona, eu acho que existe também uma tentativa conservadora, eu me considero conservador em alguns aspectos, mas o conservadorismo tem algumas coisas que são tristes. A tentativa de criminalizar essa explosão de energia, essa... porque são vagabundos, porque são... Poxa, não é por aí. Não é por aí. Demos uma saída. Induzimos eles a agir da maneira... a extravasar, a brincar, a beber, a cerejar, se for o caso. Mas induzir que faça de uma maneira que seja adequada. Concordo contigo, porque são pessoas que... as quais nós precisamos deixar comemorar, não podemos criminalizar, mas é aquela velha coisa que dizíamos há muito tempo atrás, que faz horas que eu não ouço. É o Brasil de amanhã. Ingenuidade ou não, mínima postura não tem que ser esperada, tem que ser exigida. Esse pessoal tem que ter respeito. Já entra dentro eles do têm que ter aspecto respeito, educacional. eles têm que ter Aí disciplina. É cultural, não dá pra fazer uma coisa de uma hora para outra pela força, né? Não estou tratando de aplicação de força. Não estou tratando de aplicação de força, mas deixar muito claro que apesar da possibilidade da festa, certo, de ser episódico e que os moradores precisam ter um grau de tolerância, certo? Ingenuidade ou não é questão de esperar, é exigir. Tem que ter respeito. É o Brasil de amanhã, tchê. Eu estou tratando de gente que está entrando na academia, não está entrando no segundo grau. Tem que respeitar. Aí entraria, poderia entrar o trabalho dos diretórios acadêmicos, né? Dos DCEs, no sentido de buscar... Isso é ingenuidade. Eu sou ingênuo, eu sou cândido. Deveria, mas não tem. E tem gente boa aí. Não é à toa que eu sou cândido. Não tem. Não é à toa que eu sou cândido, né? Tem gente boa no movimento estudantil, eu acho que dá pra fazer isso. Eu digo sempre sou cândido no melhor sentido voltairiano da expressão, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente. Tivemos um extraordinário intervalo, né? Pena que nós não sei se o Leandro não gravou, depois eventualmente a gente pode utilizar isso no futuro, né? O Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz, portalbay.com.br, opinião livre é aqui, e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Repetindo pela última vez, nesta edição do programa, o nosso e-mail,
para contato dos nossos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br, que deve estar aparecendo aí no seu vídeo, no seu monitor. Fazendo o programa conosco, meu amigo Neco, né? Seu criado. Para serviços leves, naturalmente, E eventuais, né? O Neco Costa, o Marcinho Bernardes e o Jorge Forgiarini. E nós estamos conversando aqui sobre essas questões todas que dizem respeito a Santa Maria, a sua juventude, as festas e as caloradas e, por via de consequência, os conflitos que acabam anualmente acontecendo pela ocupação da Praça Saturnino de Brito. Evidentemente, ao longo do programa já surgiram várias ideias interessantes que podem, eventualmente, ideias que podem ser aproveitadas por quem tem responsabilidade de gerir as coisas em nossa comunidade. Né? Inclusive, uma opinião maravilhosa do pessoal da produção, eu queria registrar. Eu ia dizer que, na verdade, foi o bem Canhê esqueceu de falar, que era em nós 4 aqui, também tem a participação do André. Grande André. Mas o Leandro, muitas vezes, também, ele Também adentra tá o lá, estúdio dando sua opinião, sempre muito pertinente. É verdade. Bom, e aí, gurizes? Bom, eu estava pensando nessa questão da indução, não sei se o termo seria esse, mas efetivamente num poder público que não dialogue no sentido de ser ele o poder superior com a comunidade, mas que ele surja e venha da comunidade, né? Ou seja, um poder público que tenha por sua vocação, efetivamente, administrar, gerir aquilo que é público, Ouvir, o que é res público. sopesar, E considerar. para isso preciso ouvir. Fora embates políticos partidários pequenos, né? Vamos trabalhar numa política efetiva, participação na polis. Eu acho que é isso que a gente precisa. E aí ouvir. Eu acho sim que tem um movimento estudantil interessante, muito interessante, aliás. Temos um pessoal aí que se envolve com artes, com cultura em Santa Maria, que está sempre disposto a dialogar e a contribuir. Essa gurizada que está chegando aí quer ser ouvida. Eu só acho que nós deveríamos instalar um chafariz, então, na Gare ou no local em que esse evento ocorrer, porque talvez o que atrai a gurizada seja o chafariz. Essa coisa assim, digamos... Dá uma mangueira lá e pronto. Da cidade e das dificuldades eventuais de convivência entre esses opostos aos quais tu te referiste, digamos a Santa Maria moderna, contemporânea, Santa Maria antiga, conservadora. Eu fico pensando, e até parece-me que a minha amiga Marília Chartuni, secretária de Município da Cultura, andou sugerindo essa possibilidade. Eu fico pensando se aquilo que a Quarta Colônia fez com muito sucesso durante algum tempo e que Jaguari vem fazendo nos últimos anos, que é um carnaval de rua, né? Efetivamente na rua, com as pessoas participando, brincando, dançando, a feição dos carnavais mais antigos, talvez, se isso seria possível em Santa Maria, considerando que as pessoas se sentiriam incomodadas, né? É justamente isso, aproveitando o caráter conservador de muitos aqui em Santa Maria, que o Marcinho mencionou, os comentários que eu ouvi a respeito dessa iniciativa foram os piores possíveis. Gente dizendo que vai vir a bagaceirada, porque vai se juntar só bagaceiro, porque vai vir a gente da periferia. E eu fico pensando, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Nós estamos numa região tão segregada assim, a ponto de não se poder fazer um evento público, um evento em via pública, porque já vem aquela percepção de que vai se reunir toda a bagaceirada. Aliás, a pergunta que eu devo fazer, quem é a bagaceirada, afinal de contas? Né? Essa é a questão. Bom, voltando ainda ao assunto... nesse evento, né? Quando fala em Romaria da Medianeira, ninguém pode falar nada a esse respeito. Exato. Agora a rua fica exatamente igual o modo que fica a Praça Saturnino de Brito. E de qualquer forma... forma... Tem uma coisa também, Jorge, que a gente acaba esquecendo, que nós vemos essas manifestações e acompanhamos elas, sejamos francos, muito pelo Facebook. Exato. Né? Só que no Facebook só fala quem é contra. Então eu vejo o seguinte, eu devo ter visto ali no máximo 10 manifestações. Eu tenho 2.000 e poucos amigos, né? Todo o percentual restante é a favor, se eu tiver que sopesar quem é a opinião do Facebook. O Facebook é essa arma poderosa. E mais uma coisa, e é uma realidade que nós temos que lidar.
comprova a intolerância, comprova a necessidade da autoridade, ou às vezes até o efeito beligerante por si só. Deus o livre tu te manifestares a favor no Facebook. Sobre qualquer coisa, né? Cara? Então, eu não consigo entender quem é a bagaceirada. Não sei quem é. Agora eu consigo entender muito bem qual é o interesse preemente nas manifestações e quem são. É o interesse privado, somente, de quem mora nas adjacências. O que é legítimo, mas que eu ainda entendo o seguinte: precisa se submeter à vontade geral pública de que Santa Maria continue atrativa a esses jovens, que esses jovens possam celebrar de forma minimamente regrada e que sim, a rua, o logradouro público é o lugar certo para isso. Penso eu, salvo o melhor juízo. Eu acho... Só assim fazer da questão, do ponto de vista da organização das coisas, com essa participação mínima do poder público. Esse ano, pelo que eu li, pelo que eu observei, a prefeitura colocou banheiros químicos, né? Quer dizer, aí tu já elimina... Na quarta-feira, né? 2 dias depois, né? Foi depois? Depois? Acho que foi 2 dias depois. Foi depois. Aí que tá, eu vejo... Eu não sei Foi depois. Foi depois. Quando é que houve os tiros? Os tiros já foram na quarta-feira, mas a bagunça, a aglomeração começou na segunda. Não, eu sei. Eu quero dizer, quando postaste aquele comentário que eu referi. Quando eu li nos jornais as informações a respeito dos tiros, nessa mesma matéria havia referência à existência de banheiros químicos. Antes já havia havido a aglomeração dele. Aí é que eu penso, Candinho, deve haver uma postura mais proativa do poder público, inclusive para legitimar o evento, para legitimar aquela reunião ali, para dizer, olha, nós concordamos com este evento, estamos aqui legitimando ele e estamos aqui, portanto, ajudando e estamos colocando, obviamente, o regramento que o Neco mencionava. Questão da segurança, né? Quer dizer, tem que ter evidente, isso é o mínimo. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma postura absolutamente reativa. Olha, tem sujeira, então a partir de agora nós vamos colocar tonéis, a partir de agora nós vamos colocar banheiros químicos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem que haver uma legitimação por parte do poder público, inclusive para poder haver a autoridade de uma forma ou de outra, tentar regrar e tentar coibir eventuais excessos. Mas não dessa forma como tem sido feito, né? Até essas leis, por exemplo... Os excessos que foram cometidos ali são excessos fora dali. São excessos que não é o ensejo dessa festa. É claro. A agressão física, certo? A sujeira. O eventual furto, o assalto. O eventual furto. Em qualquer lugar, não é crime só ali na festa dos calouros, é crime em qualquer lugar nesse país. Exato. Não, eu só ia complementar essa questão também da lei, né? Fazendo o gancho, que queria proibir a venda de bebidas alcoólicas em região, ou que estavam referindo anteriormente. Eu vinha de carro ontem, acho que lá no final na acampamento, quase com a medianeira ali, e vinha umas 7, 8 pessoas, uma galera, gurias, com isoporzinho, cervejinha na mão, estavam vindo para cá. Então não é o fato de fechar os bares ali que vai impedir os caras de vir beber, porque eles estavam vindo com isopor, mochilinha, cerveja na mão. Eu tenho uma solução para sugerir. Se vota então a lei proibindo cerveja em isopor. Vai proibir. Aí se for carregar sacolas, vamos com outro projeto de lei proibindo cerveja em sacola. E assim nós vamos. Lei. É da proibição de venda de bebidas em estádios de futebol. Eu acho uma extraordinária bobagem. Principalmente na Série B do Gauchão. Assistir jogo da Série B do Gauchão sem tomar uma cervejinha. O que acontece? Eu nunca vi tantos embriagados nos estádios como após a proibição. Os caras enchem porque eles vão mais cedo para beber. O entorno do estádio, todos os bares ficam lotados. Né? Então, quer dizer, o cara já entra. Eu não vou nem entrar na questão, no aspecto econômico do desfavorecimento dos clubes e tal. Promulga-se uma lei proibindo bobagem, fazer bafômetro na porta do estádio. É absurdo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Mas vem legislações, não fosse só a cultura, se cultura autoritária. Legislações nas quais se sabe o efeito. Já se sabe que ela não vai alcançar o efeito desejado. Agora há uma irresponsabilidade
com relação aos efeitos colaterais inimagináveis, mas que já que tá que vá. E outra coisa, e pela publicação da lei e pela sua vigência, ao menos de mim ninguém vai poder reclamar. Eu tentei fazer a minha parte, que era o máximo que eu podia. E aí... E veja bem, existem mecanismos jurídicos capazes de fazer com que o Estado cobre de quem se beneficia desse evento a reparação ou até o custeio disso. Por exemplo, é possível a afirmação de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, junto aos próprios bares ali, onde os bares se comprometam a colocar aquela estrutura de banheiros químicos, de lixo, etc. Uma vez em que eles estão... os resíduos que eles produzem. Recolher, ou seja, é uma conduta proativa que se exige. Não necessariamente o custo vai ser suportado pelo poder público, considerando que quem vai lucrar vai ser majoritariamente 3 ou 4 bares. Né? Existem esses mecanismos. Mas é que precisa essa intervenção intermediadora e mediadora que tu havia falado. Não vamos nós 4 levantarmos daqui e conclamar as pessoas da volta. É o poder público municipal que tem a competência para tanto, antes mesmo de um TAC. Não precisa nem chegar no ponto do Ministério periódicas, nós podemos fazer audiências públicas com a participação da população para chegar a um consenso, né? Não é. É que a audiência pública é coisa do bolivariano aqui hoje em dia. Então a gente tem que ter cuidado com as vozes. Boliviano ou bolivariano? Bolivariano. É que hoje as pessoas não sabem, né? Alguma outra observação em relação Eu queria mandar um abraço para alguns telespectadores nossos que me pediram. Vamos fazer o nosso horário Rádio AM aqui. Então agora. Tá bom, vou mandar um abraço pro Zé Augusto, pro Clayton, pro Ginga, pro seu Luiz e pro seu Carlos, que são os porteiros lá do prédio. Todos assistem o programa e fazem comentários com relação aos temas debatidos. Aí, absolutamente pertinentes esses comentários. Sempre pertinentes. Se tornaram espectadores, primeiro pela qualidade da programação da TV Santa Maria, certamente, e depois pela sua participação sempre brilhante aqui no Santa Maria Frente a Frente. Talvez. Acho que o primeiro motivo, principalmente. Mas assim, um aspecto que o Péricles abordou agora há pouco, nós já havíamos falado, né? Quer dizer, o Estado brasileiro é um Estado autoritário, né? Um Estado autoritário. A sociedade brasileira. A sociedade. Mas o Estado é reflexo da sociedade. Exatamente. Né? Exatamente. A sociedade brasileira, é óbvio, né? Por isso que é questão cultural. E quando o Marcinho falou em cultural, ele estava se referindo evidentemente a esse histórico, as nossas manias, nossos costumes, né? Uma coisa, mudando completamente, eu não consigo entender como é que nós temos limite de velocidade em rodovias de 80 km por hora. Quer dizer, as rodovias têm, a maior parte delas não permite que tu ande a mais de 60, mas tudo bem. Mas rodovia boa você está falando, né? Quando é uma rodovia com mínimo de condições, por que eu tenho que andar 80 km por hora? Mas eu acho que... E tem carro que anda 240, né? Mas a fábrica... Você sabe qual é a origem desse limite? Eu até quero Sabe qual é a origem desse limite? Eu sabia que era uma questão da crise do petróleo. Crise do petróleo de 1973, que na época a economia maior se dava com os veículos andando nessa velocidade média. Hoje a 110 eles têm o melhor consumo, mais baixo é em torno de 110. Mas, gente, esse é um problema que está praticamente erradicado das nossas vidas, porque, não sei se vocês perceberam ou se tiveram notícia, na cidade de Nova York foi imposto um limite de velocidade reduzidíssimo, né? Estou falando de Nova York, a grande metrópole ocidental, nos Estados Unidos da América. Então é uma questão de tempo para isso se tornar chique, bonito, ser aplicado aqui, ninguém reclamar. Então não tem porquê, gente. O que eles fazem lá, a gente imita aqui, é uma questão de tempo. Até porque na maioria das rodovias, naturalmente, eu não consigo ultrapassar muito 80, 90 por hora. Sim, mas em função das qualidades, em função da precariedade das rodovias. É isso que eu falei, estrada boa, tu tá dizendo. E o que eu digo sempre é o seguinte, o bom motorista vai andar de acordo com as condições de tráfego no momento em que com a sua perícia também. Eu ando devagar. Não adianta eu ter autorização para andar a 120
se a estrada não permite que eu ande a mais de 80. Claro. Ou se tiver um fluxo intenso de veículos que não me permita fazer ultrapassagem, eu tenho que me conformar, andar dentro de um limite possível. E é muito engraçado, né? Eu vou e volto seguidamente de Santa Catarina em razão do doutorado da minha família, que tá morando lá já há alguns anos. E muitas vezes eu de carro. E é incrível, né? A gente passa quem pega a BR-101, que está praticamente toda duplicada, tá ótimo de andar, né? Então dá para andar tranquilamente. No Rio Grande do Sul, tu tem ali 80, o máximo da cidade, aí tem os pardais, reduz, passou a fronteira do estado, 110. Tu já pode andar 110 para veículo leve. Aqui é só na freeway, ou salvo em alguns locais. Lá não, lá tu passou, e a mesma BR, a mesma BR-101, 80, tu passou a fronteira, tu já pode andar 110, mas qual é a diferença? O que mudou? A 100 essencialmente ali em Ibirubá, do caminho para Passo Fundo. Para Passo Fundo, ali é 100 em alguns trechos. A gente foi longe de Santa Maria e dos calor aqui agora. Mas eu quero me conhecer esse trecho ali em Ibirubá, eu vou ali só para ver esse trecho, mas é o único que eu conheço. Mentira, perto de Selba, um pouquinho adiante de Ibirubá, inclusive. Pegar a família, vamos lá ver um trecho no estado do Rio Grande do Sul que tu pode andar 100, não é a freeway, hein? Na 290 também tem bons trechos que se pode andar nessa velocidade. Mas de qualquer forma são exceções e são rodovias federais, né? São rodovias federais. E a gurizada ali eu acho que está não podemos esquecer a gurizada na praça. Ali eu acho que está isso quer dizer, já foi longe, o pessoal da praça a gente já foi longe. Não, é só porque nós estamos falando nessa questão de lei, de imposição. Da imposição, do autoritarismo estatal, da sociedade, coisas absurdas, exigências legais que data máxima vênia, né? Entendimento dos ilustres doutores aqui, eu acho que são absurdos. E o que faz dialeticamente, perdão, Jorge, justamente a gente descumprir a lei. Né? O brasileiro descumprir a lei. Justamente. Porque é uma pletora de lei, um inchaço que tu nem sabe o que é. Bom, quero me regrar a vida, então a minha forma de respirar, às vezes, é descumprindo a lei. O tal do bom senso, que é a personificação do direito. Esta é a verdade. Não é a lei. Mas o meu bom senso é diferente do teu. Claro, mas há um senso comum que é bom. Um mínimo, sempre há. Sempre há. Há quem não concorde. Bom, mas nós estamos encerrando, infelizmente, passou rápido, encerrando o programa. Agradecer a participação brilhante, como sempre, do Jorge, do Marcinho e do Neco. Que maldade. Agradecer a presença no estúdio do poderoso, do Big Boss, André Trevisan, né? Suas opiniões sempre pertinentes e oportunas, né? Bem recebidas. Como não? A assistência competente, como sempre, do Leandro. Agradecer aos nossos telespectadores, dizer que retornamos, se tudo correr bem, com um novo programa semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?